Ô, da Cunha, Muito foda. deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Não sei se tu tem noção disso, mas tem muita gente que te assiste e vem em você uma parada de renovação. Sabe? Tipo da polícia, do tratamento. Ontem a gente teve o caso do Salvador, não sei se você ficou sabendo, que teve bastante crítica quanto à abordagem, pós-resistência, né? Sim. Então a gente tava até vendo o caso do cara do Alphaville lá, que falava 300 mil e não sei o quê, que também era uma forma de promover, né, a polícia, né, de deixar a polícia em baixa, e não houve a agressão, o contato, né, físico. Então a gente vê em você assim, não é que é uma esperança, ainda tem uma desconfiança, vou te falar bem a verdade. É real, total. Tô te falando a verdade, entendeu? Papo reto. Existe uma desconfiança. Uhum. Ele é muito legal nas câmeras, mas será que é assim e tal? Porque isso aí é com o tempo. Tranquilo. Pra você se tornar realmente uma figura e falar assim, cara, esse cara aqui é um cara nosso lá foda. Esse cara é foda, entendeu? Uhum. Você tem que fazer por onde pra ser foda. E você tá construindo um caminho. Exato. Tô no caminho. Exatamente. Tô no Hoje caminho. a gente olha e fala assim, será que esse cara realmente é foda? Mas já tem essa desconfiança. Sim. Então você tá fazendo o caminho certo. Mas eu acho que a desconfiança tá certa. Exatamente. Tu entende que tu tem esse nível de esperança, e primeiro isso, e depois pra falar sobre essa parada da abordagem ao Salvador, depois. Tranquilo. No primeiro ponto, o canal ele começou para mostrar a operação policial, como a gente trabalha, né? E assim, ao longo do crescimento dos inscritos, e analisando os comentários, eu comecei a ver muito essa questão eu vou falar gíria, né? Não esculachar. Acho que é uma linguagem que a galera entende. Sim. Então, você tem que abordar, você tem que fazer o trabalho policial, mas não tem necessidade de desmerecer ninguém. Só que assim, quando eu comecei, a ideia não era essa, eu estava mostrando a operação. À medida que isso foi vindo, aí eu te falo da desconfiança. Eu comecei a revisar a minha conduta. Porque se eu virar aqui pra vocês e falar que eu sempre fiz uma abordagem perfeita, que não sei o que lá, que nem na academia, não. Eu já me excedi sim, eu já falei uma gíria, eu já fiquei nervoso em abordagem. Mas, digamos assim, pra mim aquilo era estrutural, aborda desse jeito. Só que o canal, ele me deu o direito de ouvir o retorno de quem está sendo abordado. Porque você, Mítico e Gonçalves, não conseguem falar para mim que ficou puto com a abordagem, que se sentiu constrangido na hora da abordagem. Mas no canal você consegue falar, porque você está lá do outro lado, você tem coragem, você não vai peitar o polícia armado e falar. Né? Um dos momentos de dissabor de uma abordagem, duas coisas que viram a abordagem. A abordagem era uma situação excepcional. Tá? A abordagem não é a regra é o direito de ir e vir, andar. Quando alguém fala parado, polícia, mãos para o alto, ele acabou de cercear a tua liberdade de ir e vir. Que direito ele tem para isso? A gente falou, né? O Estado, beleza. Só que assim, situação excepcional. O que todo mundo tem que entender? Que você tem ali uma crise para os dois lados. Se a gente estivesse no Canadá, você tinha certeza que aquele cidadão não tinha nada. No Brasil, o polícia não sabe se o cara é foragido, se tá trepado, se tá com a matraca. Então o polícia, quando ele decide para abordagem, ele tá com medo da vida dele, o policial. Vocês podem ver que o policial nunca vai para abordagem calma, ele tá tenso. Sabe, ele tem que dar aquele pico de adrenalina para entrar na cena. Aí vem a agressividade, vem firme. Do outro lado, vem o cidadão. Gente, o Mítico já tomou um monte de mão pra cabeça porque morava na quebrada. Mas, da Cunha, essa parte que você tá falando, na parte que o policial, ele toma a iniciativa da agressividade por causa do emocional, e ele tem um pressuposto de qualquer desavença entre um civil... Peraí, e não é por causa do emocional, é porque ele tá em risco. Quando você decide abordar, você não sabe se ali vai estar um cidadão de bem ou vai estar um cara condenado a 30 anos por sequestro, Sim. que acabou de fugir da cadeia, tá com um canhão no ponto, não aguenta mais Sim. puxar a cana, a fuga dele tá pronta. E aí aquele policial decide abordar aquele cara vai sair, ele vai por tudo ou nada. Então não é o fator emocional, o policial é o fator tem humano. medo. Tem Sim. que entender que no Brasil o policial tem medo também. Uhum. Então ele vai pra uma abordagem, ele não sabe se ele vai... 90% das vezes são cidadãos de bem. Mas se fosse no Canadá era 100%. Se fosse num país sem violência era 100%. Aqui ele tá em risco. Concorda? Sim. Beleza. Sim. Então, assim, a adrenalina vem do medo que ele tem do que pode vir. A matéria abordagem na polícia, ela é dada junto com o gerenciamento de crise. Você entendeu?
E tá entendendo? Quando você. Aquela situação, quando você falou parado polícia, você entrou numa situação de crise. Pode vir daqui, pode vir dali. E aí eu vou pro outro lado. Os dois lados têm que se entender. Do outro lado, o cidadão de bem, cara, que nunca foi na delegacia, sabe? Quando você fala parado polícia e ele vê você com uma arma na direção dele, ele já tá detonado. Ele já tá arregaçado só aí, ó. Não precisa falar mais uma palavra. Então, Loki vai pra parede. Eu nem falo Loki, os policiais não falam isso, mas o policial fala, ô João, fala uma gíriazinha, vai pra parede. Aumenta essa situação. Por quê? Porque só a presença policial armada na tua direção já para uma pessoa de bem a mesma coisa que ela estivesse sendo espancada. Dói. É isso aí. Dói. Não, quando o isso. polícia me apontou um revólver, eu falei, tá porra. Você fala, fudeu. Eu não E fiz nada pra merecer isso, palavrão entendeu? de novo. Mas assim, isso, você não... Mas assim, do outro lado, o policial tá Não, eu sei, ele trabalhando... tá desconfiando. Ele tá desconfiando, ele tá patrulhando e ele também tem obrigação de realizar, ele tem obrigação de patrulhar e o que ele tiver uma fundada suspeita abordar. Quando ele toma essa decisão, ele entra no risco. Ele fala, tá bom, ó, porque assim, ó, nós dois na viatura, estamos andando e aí passa aquele carro lacradão, fala, e aí? Será que é os moleques no rolê? Será que é os manos? Será que é coisa séria? Vamos abordar? Vamos. Então tá bom, prepara. Ele vai seguir. É uma ação tática. Preparou, encaixou. Para o carro, não sei o que lá. Começou uma crise. E do outro lado, você tá passeando, tranquilo. De repente vem uma arma, vem um policial. A situação é pesada para todo mundo. Todo mundo tá numa crise. Isso. Aí vem onde eu queria colocar para refletir. Se eu tô já numa situação de crise como policial, já tô apontando a arma pro cara, eu tenho que ser o mais correto possível nas palavras, na verbalização, para que a pessoa se sinta segura. Cidadão, é uma abordagem policial. Coloque as mãos no capô, é pra sua segurança. Opa, polícia mesmo. Mano, encosta aí. Ó, a diferença. Mano, encosta aí. Cidadão, abordagem policial, mão no capô. Você vai pensar assim, puta, meu, tô sendo abordado. Bom, mas ao jeito que o cara falou, tá tranquilo. É automático. Do mesmo jeito que quando o cara tá ali, o polícia, o outro lado sai do carro e fala, por que eu tô sendo abordado? Eu sou trabalhador, tá pensando o quê? Eu não vou colocar a mão em nada. Pronto, inflamou desse lado. Então, Entendeu? Eu sou em prol disso aí que você tá falando, que é a boa convivência. Por exemplo, eu entendo o lado policial de estar desconfiando, certo? E o policial entende o meu lado de não estar fazendo nada. Também, depois que ele olha e vê assim, pô, você tem um documento, pá, tá tudo certinho. Não, seu cidadão pode seguir em frente. Porque tem muito policial que não vai por esse lado. Eu vou dar um exemplo. Só pra eu dar um exemplo, claro. Pra poder... Eu não sei até se você não quiser responder, fique à vontade. Não, bicho. Vamos embora. Fica bem à vontade, tá bom? Porque não é nem meu o negócio dos caras e tal. Não, mas você é louco, você quer pra nós mesmo. Aqui é caminhada. Então assim... Aqui é caminhada. Recentemente a gente teve vazando aí alguns vídeos vazando alguns vídeos do Noberto Florindo, se eu não me engano. É Noberto, né? Não sei quem não conhece. Que é o professor policial que ele tava falando que caso ele invada uma favela e ele entre em um bar e exista uma mulher lá dentro, junto de vagabundos, vagabunda ela é. Caso ela esteja grávida, ela está grávida de um vagabundinho. Essas são palavras de um cara que tá dando curso dentro da polícia. Não é dentro da polícia. É onde que é isso? Isso eu quero saber. Ele dá curso preparatório pra entrar na polícia. Isso não é um problema? Fora. Então, mas a polícia... Quem que dá curso Existe curso na polícia hoje? Não. Ele assim, a pessoa quer ser policial, você quer ser policial, vai fazer um cursinho pra prestar concurso público. Sim. É uma prova. Ele trabalha na preparação pra essa prova. Entendeu? Mas assim, o comentário é tão pesado, o que ele falou tem tanta coisa errada, que não é errada pra um policial. Qualquer pessoa que falasse isso, e é pior, ele ser policial ainda é pior. Mas assim, você tá na favela, todo mundo que tá no bar é vagabundo, é o que eu falo, só tem trabalhador na favela. Mas aí eu tenho que te falar da Cunha. Manda, vambora. O Salvador, ele fez música criticando a polícia. Ele foi lá, foi pego, mata leão, joga no chão, pisa em cima. O cara vai e fala que vai entrar na favela, que vai matar todo mundo, que vai fazer chacina, que se tiver uma mulher é vagabunda e que se tiver grávida é vagabundinho. Por que esse cara não é... O que acontece com ele? Quando a polícia vê isso, qual que é a postura da polícia a reagir a isso? Corregedoria da polícia, se ele deu essa declaração pública nesse sentido, tem que instaurar administrativamente, ele tem que ser punido e se for o caso, quem julgar, decidir, ele pode ser até demitido. Então assim...
Toda a polícia tem corregedoria. Então, qualquer ato, se eu falar alguma coisa errada aqui, vão extrair um trecho, vão instaurar e eu vou ter que ser responsabilizado. A todo momento você tá respondendo? A todo momento, eu sou policial 24 horas por dia. Tá. Entendeu? Então, assim, ó, eu nem acho isso justo, tá? Eu acho que você tem que ter um momento pra ser o da Cunha. Não tem, cara. É outra coisa que eu prego aqui, que a gente explorou bastante. O fato das pessoas descobrirem que eu sou normal. Meu filho tá aqui comigo, o Luca veio aqui. Da outra vez que eu vim aqui, ele me comeu o toco que eu saí daqui. Não cheguei nem lá embaixo. Como é que você vai lá nos moleques e não me chama? Falta de consideração, ele falou. A mensagem é, pai, puta falta de consideração. Viciado, eu vim aqui aquele dia, tomei ferro, não saí daqui. Moleque. Esse sabe o que é bom. Tá ali, ó. Tá ali. Esse sabe o que é bom. Entendeu? Então, assim, é muito baixo o cara falou, né? É muito pesado. Entendeu? É loucura demais, vai além da polícia. A loucura é do cara mesmo. Mas você acha que aí não se encaixa naquela parada que você falou pra gente naquela sua outra passagem aqui que você falou? Que aí é foda, né? Quando o cara tem muito poder em volta, o policial também fica à mercê de, tipo, mano, eu vou falar, vem um diretor que protege, vem... É a guerra, é uma guerra, essa guerra da abordagem, a gente tem que discutir muito isso. Eu tô feliz que eu tô perguntando, vamos aprofundar nisso. Por quê? Sabe o Tropa de Elite? Eu venho pensando nisso. No filme Tropa de Elite, tem um trecho que o Capitão Nascimento ali fala do equilíbrio entre a polícia e o tráfico, né? Ele fala que qualquer brisa pode fazer tudo virar. A abordagem é um negócio tão delicado, assim, ó. Abordagem, porque assim, parado polícia daqui. Tá me abordando porque eu sou trabalhador. Cara, é uma cena que quem der um passo na frente inflama o outro lado, porque você entrou numa crise. Sim. Então o que a gente tem que conversar muito aqui, todo mundo tem que ver? Qual que é a obrigação da polícia? Parado, polícia, mãos para o alto. Cidadão, é uma abordagem policial. Vai pra parede, é pra sua segurança. Acabou, cara. Relaxou. Padrão, polícia profissional. Profissional, prestação de um serviço policial de padrão. Na aula, eu dou aula de abordagem, eu sou professor dessa matéria na academia. Eu sou professor concursado de defesa pessoal, mas no meu grupo de matérias eu dou aula de armamento e tiro, dou aula de táticas especiais, invasão, porrada, né? E abordagem. E aí dentro da minha aula de abordagem, eu tenho um manual. As polícias têm manuais, existe um padrão. Se você seguir o padrão que é colocado, estudado, é perfeito. O problema é quando o operador na rua tá de mau humor ou tá alguma coisa e ele não segue o padrão que a instituição colocou. Porque o padrão é esse, parado, polícia, mãos para o alto, você está sendo abordado pela sua segurança. Fez a abordagem, terminou. Olha, está acontecendo isso, explica o que foi a abordagem, tenha um bom dia, entrega os documentos. Fala pra mim que se fosse sempre assim ia ter problema. Não ia ter... Exatamente, mas esse é o combinado. Combinado não sai caro. Não sai caro. Então o que acontece? Se o cara chega e fala assim, meu amigo, vai pra parede, bota a mão aqui, pá, vou te revistar, pronto, não tem nada. Me desculpa, qualquer coisa, eu tava aqui vendo, pá, pela sua segurança. Certo? Vai embora. Fechou. Acabou. Mas não é isso que acontece, não. Mas a gente tá aqui, cara, mas o canal... É isso que eu tô te falando. Isso, vamos pegar o canal... Por que eu falei aquele negócio do início de mudança? Certinho. Você entendeu? Porque a gente olha pra você e fala assim, caralho, esse cara tá falando que vai me pegar e vai me respeitar depois? Tranquilo. Você entendeu? Tranquilo. Porque qual que é o raciocínio do moleque que vai andar com camisa larga? Você sabe. Tem um padrão, não, tem um padrão. Tem um padrão. Hipocrisia não é comigo, tem um padrão. Assim, puta, aqui é feinho, tá com cara de criminoso. Tem um padrão, tem um padrão de roupa e tal. É negar a verdade, falar que não existe padrão. Então, existe esse padrão. Você vê dois caras assim andando na rua com esse cabelo, você fala, encosta, filho. Meu, na boa. É o Felipe Neto, né? Vocês passaram. Eu vou falar isso aí, né? Você já é louco mesmo, isso aí já é crazy, já é outra pegada já. Vai, deixa. Se eu vou encostar, eu vou tomar canseira. Eu ia fazer isso, eu ia falar, mano, tô fora desse Mas, cara. ó, eu tenho uma pergunta pra você. Mano, é porque a gente sempre bate muito na tecla de abordagem, né? Você Adoro. É um cara que você fala muito, mas eu acho que eu tenho uma curiosidade, cara. Você aqui, quando você veio no Podpah, você não se fudeu muito com alguns policiais, ou a maioria? Você acha que se você não a forma que você falou em alguns assuntos,
alguns policiais ficaram putos com você? Teve 2 pontos que o pessoal criticou, que eles não conseguiram entender meu raciocínio. Foi a questão da munição de fuzil. Da bala rodando, né? Mas assim, depois o pessoal explicou. Não é que a parte traseira dela fica desgovernada, porque ela é mais longa. Então ela faz isso aqui quando toca a capota. Tá, mas se você pra falar isso pra mim, eu falo assim, tá bom, Daco, eu não sei. Isso, pula, entendeu? Eu bagulho. tenho que explicar de um jeito didático. Então, mas... Ah, esse cara é chato. Os guardinhas da polícia. Tem os guardinhas da polícia também. Esse cara é chato. Essa Não, foi a que o primeira Daco tem que questão. parar pra mim e falar assim, mano, a bala de 7,6, a munição de 7,6. Eu falei, Daco, 33 por favor, graus e sei para lá, que eu não tô entendendo mais nada. Tá, entendeu?